Olá a todos! Eu sou o professor Leonardo, estamos aqui de novo no nosso curso de Direito Penal Preparatório para Exame de Ordem, dando continuidade ao nosso bloco de aulas sobre Teoria Geral do Delito. Na aula anterior, vimos alguns conceitos introdutórios sobre conceito formal, conceito material e conceito analítico de delito. Vimos a distinção entre crimes ou delitos e contravenções penais e falamos um pouco sobre a conduta humana. Nós vimos na aula passada, em breves linhas, que a conduta humana relevante para o direito penal pode se dar, em regra, por ações e, excepcionalmente, por omissões. Nós temos aqui, no nosso Código Penal também, uma classificação quanto ao elemento subjetivo da conduta humana. O artigo 18 do Código estabelece que a conduta pode ser dolosa, quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo, e culposa, quando o agente dá causa ao resultado em virtude de imprudência, negligência ou imperícia. Vamos retomar esses conceitos de negligência, imprudência e imperícia mais à frente. Por ora, basta identificarmos que essa conduta humana, quando desejada pelo agente, ou seja, quando o resultado decorrente da conduta estava no seu planejamento, ou seja, quando o agente quis que aquele resultado ocorresse, estaremos diante de uma conduta dolosa. Por sua vez, quando o resultado não era desejado no momento do planejamento da conduta, estaremos diante de uma conduta culposa. Em regra, todo crime é punido a título de dolo. Todo crime é punido na sua forma dolosa e, excepcionalmente, o legislador pode prever incriminações a título de culpa. Exemplo disso, temos lá no crime de homicídio. Nós temos lá no artigo 121 a previsão do matar alguém sem qualquer ressalva quanto ao elemento subjetivo, quanto à intenção do agente na prática da conduta. Então, ali nós temos, na forma do caput, uma conduta dolosa. Mas depois, mais à frente, nós vamos encontrar em um dos parágrafos a previsão de culpa. Geralmente, as formas culposas têm uma responsabilidade penal atenuada em relação às condutas dolosas. Quando nós temos a conduta omissiva, nós já falamos anteriormente, posso deixar de fazer algo, e esse deixar de fazer algo será relevante para fins jurídico-penais. Mas é qualquer pessoa que pode se omitir e, com isso, ser responsabilizada pelo resultado? No sistema brasileiro, isso não ocorre. Não é qualquer pessoa que pode, em regra, ser penalizada. Por que isso? Porque nós temos no sistema brasileiro a adoção de um modelo pelo qual ou a omissão está contemplada expressamente no tipo penal, e aí nós temos a chamada omissão própria, ou temos uma omissão decorrente da violação de um dever de agir esse também previsto pela lei, e aí temos a chamada omissão imprópria. Um exemplo de crime omissivo próprio, ou seja, crime para o qual o legislador descreve a omissão no próprio tipo penal, na própria descrição do crime, está lá no artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro. Ele diz: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então vejam que, nesse caso, o legislador contemplou duas formas de omissão: o deixar de prestar assistência e, por outro lado, o deixar de solicitar auxílio às autoridades. Então, são duas condutas omissivas contempladas na própria descrição do crime. Outro modelo que nós vamos encontrar é o modelo do crime omissivo impróprio, ou seja, quando eu tenho um dever de agir para evitar determinados resultados que estão previstos em outros tipos, em outros crimes. O matar alguém, por exemplo,
é praticado, em regra, pela via de ação, como já vimos, mas nada impede que uma determinada pessoa que tenha o dever de agir deixe de cumprir com esse dever e, ao se omitir, resulte, né, a morte como decorrência desta omissão. Nós vamos encontrar esse dever de agir, as fontes desse dever de agir, no artigo 13 do Código Penal. Se nós verificarmos, o artigo 13, no seu parágrafo 2º, vai estabelecer exatamente o seguinte. Como vocês podem ver, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então nós temos aqui nesse parágrafo 2º do artigo 13 as chamadas fontes do dever de agir. Tenho 3 grandes grupos, como nós vimos, né? A previsão legal, a assunção contratual, né? Ou seja, eu assumo a responsabilidade para evitar o resultado, e a criação do risco, né? Vamos então ver com mais detalhes essas 3 fontes. Quando o legislador fala que aquele que se omite tem o dever legal de prestar cuidado, proteção ou vigilância, nós vamos encontrar esses deveres não só dentro do ordenamento jurídico penal, mas fora dele. Vamos encontrar, por exemplo, na lei civil, quando pensamos no dever de assistência dos pais em relação aos filhos, né? Ou mesmo dos filhos em relação aos pais. Quando pensamos em certas relações de emprego, que envolvem a gestão de riscos por parte do empregador, eu tenho então aqui uma cláusula genérica que pode e deve ser complementada a partir do recurso a outros textos legais, para se verificar no caso concreto se aquele que se omitiu tinha efetivamente um dever legal de agir. Além desse dever legal, o artigo 13, parágrafo 2º, também contempla o dever contratual, né, ou a assunção contratual do dever de evitar o resultado. Quando eu tenho esse estabelecimento de um contrato aqui entendido como uma manifestação de vontade, eu tenho aqui uma situação onde mesmo alguém sem obrigação legal assume esse dever por manifestação de vontade e, portanto, será responsabilizado em caso de omissão. Os casos que são mais recorrentes na literatura são, por exemplo, de determinadas categorias profissionais que assumem o dever de evitar certos resultados lesivos. Salva-vidas, bombeiros, né? Empregadas domésticas que estejam na tutela de crianças pequenas, né? Então nós temos aqui certas pessoas que voluntariamente assumem a posição de garantir, de evitar que ocorra um resultado lesivo. Se essas pessoas se omitem, essa omissão será relevante para o direito penal. E, por fim, toda e qualquer situação de criação de risco por comportamento anterior também gera o dever de agir. Imaginemos, por exemplo, a situação de uma pessoa que vai com alguns colegas para um lugar ermo, fazer uma trilha, e se encarrega de cuidar do bem-estar daqueles seus amigos que não são montanhistas. Se essa pessoa se omite voluntariamente diante de um risco, podemos entender que esse risco foi por ela criado na medida em que ela levou pessoas inexperientes até aquele local e, portanto, essa pessoa assume um dever de garantia. Ela tem o dever de evitar resultados lesivos para essas pessoas. Se não o faz, temos aqui, então, também uma omissão penalmente relevante. A diferença essencial que nós temos entre a omissão própria e a omissão imprópria, como vocês podem ver, é a fonte da responsabilidade penal. No caso da omissão própria, a omissão está contida na própria conduta, na própria descrição contida no tipo penal. Enquanto que na omissão imprópria, eu tenho uma cláusula genérica no parágrafo 2º do artigo 13, que estabelece esse dever de agir em determinadas situações. Mas eu não preciso ter uma catalogação dos crimes omissivos impróprios. Daí o nome, né? Omissão imprópria. Porque na omissão própria eu tenho
a omissão como elemento da conduta descrita pelo legislador. Ok? Nós vamos encontrar ainda certas situações para as quais não há a previsão de responsabilidade penal por ausência de conduta. Não temos aqui propriamente uma previsão normativa, mas a doutrina e a jurisprudência são pacíficas em interpretar que certas situações não envolvem responsabilidade penal por conduta humana. Nós vamos ter algumas situações em que a conduta humana foi, na verdade, fruto de um movimento reflexo, como, por exemplo, um choque elétrico, um espasmo, né? Eu tenho, na verdade, ali uma situação onde eu agi sem efetivamente ter vontade. Toda vez que eu falo de conduta humana, eu falo de uma conduta orientada pela vontade, o que não ocorre nesses casos. Outras situações, fatos da natureza. Esses fatos da natureza não podem ser tidos também como penalmente relevantes por faltar o elemento da voluntariedade, por faltar o elemento da conduta humana. Imaginemos, por exemplo, uma situação de uma pessoa que é empurrada por uma enxurrada, né, durante uma enchente, e ao ser empurrado pela enxurrada, essa pessoa acaba praticando algum tipo de lesão, danificando um bem alheio, por exemplo, praticando o crime de dano. É evidente que essa pessoa não poderá ser responsabilizada porque aquela conduta lesiva foi resultado direto, foi decorrência direta da enxurrada. Não havia aqui, portanto, conduta. Nós também podemos pensar em algumas situações em que o indivíduo está sob a influência de um estado biológico alheio à sua vontade, né? São aqueles casos mais característicos que a gente vê em certos manuais, como, por exemplo, sonambulismo, ataques epiléticos, né? Ou mesmo estados causados por intervenção alheia, como, por exemplo, a hipnose, né? Nessas situações também não podemos falar em vontade humana, de modo que isso dificulta, né? Isso prejudica o reconhecimento, né, de um delito. Se não há conduta, como nós já vimos na aula anterior, eu não posso falar nos demais componentes do conceito analítico de delito. Ok? Então, resumindo, essa conduta humana, como nós vimos, pode ser dolosa ou culposa, a depender do elemento subjetivo, a depender da intenção do agente. Em regra, as condutas humanas que são relevantes são condutas dolosas e, excepcionalmente, o legislador pode incriminar condutas culposas. E essas condutas humanas, por sua vez, podem ser comissivas, podem ser por meio de ações, ou omissivas, por meio de omissões, sendo que as omissões podem ser previstas nas próprias descrições dos tipos, ou ainda podem ser omissões pautadas pela violação de um dever de agir, na forma do artigo 13, parágrafo 2º. Ok? Então, com isso encerramos a nossa aula de hoje. Retomamos na próxima aula, analisando o tipo e a tipicidade dentro do nosso conceito analítico de delito. Caso tenham gostado, compartilhem essa aula com seus colegas. Nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima aula.